existe basicamente duas perspectivas, né, de aproximação da filosofia. Uma é uma aproximação leiga, eu poderia dizer assim. É alguém que quer ter conhecimentos, quer ter informações, quer, né, obter algo explicativo sobre a filosofia, que é o mais comum das pessoas, né, daquelas que estudam filosofia por um prazer pessoal, por uma curiosidade, ou por alguma necessidade íntima. Então é um tipo de aproximação, é um tipo, diria assim, de leitor, né, de curioso. E, naturalmente, existe a possibilidade de uma pessoa querer se aprofundar mais, né, mais detidamente, mergulhar em alguns temas, em alguns assuntos. E aí, nesse sentido, o que falta, né, com muita frequência, é uma orientação para que isso seja feito. Como que se deve começar esse processo de aprofundamento? E acho que das minhas ideias é fazer exatamente isso, fazer essa orientação. Claro, dentro, naturalmente, também das minhas limitações. Obviamente, eu conheço algumas coisas, mas desconheço um monte de outras. Mas existem fontes para você apresentar, né, para você indicar estudos a respeito dos filósofos. Bom, o que deve ficar claro é que o estudo da filosofia deve ser um processo. E é um processo que, para ser desenvolvido, para que determinadas etapas sejam percorridas, é preciso que esse processo também seja um projeto de estudo, um projeto de leitura, que talvez seja o que falte para a grande maioria das pessoas. Então, nenhum aprofundamento acontece se você não fizer mais ou menos um plano de estudo, de leitura, de aprofundamento, né, a respeito de determinados autores, de determinadas obras. E como há uma variável de circunstância de indivíduo para indivíduo, de condições de natureza econômica, de natureza social, para aquisição de livros, da disponibilidade de tempo para fazer leitura, de até um certo estado de espírito propício, né, ao exercício de compreensão de textos filosóficos. Como isso é muito variável, né, o que você pode fazer é dar uma orientação geral. Olha, o caminho é esse, né, o propósito, o objetivo deve ser esse. E vai variar, né, de interesses de cada indivíduo, até onde ele quer ir, até onde ele acha que deve ir, né, nesse processo de aprofundamento. E a minha ideia é fazer esse meio de campo, essa intermediação, né, para orientar nesse encaminhamento. Né? Deixa eu falar algo a respeito da leitura em filosofia. Veja, a filosofia é diferente de tudo que você possa imaginar relativamente aos livros. Ler filosofia é uma atividade à parte, única, não tem similar em outros assuntos. Por exemplo, você pode ler ficção sem grandes necessidades, sem ter muita referencial para proceder à leitura da ficção. Mas a leitura filosófica, ela não é uma leitura que se identifica ou que se pareça em nada com a ficção. Ela tem um grau de exigência muito alto, muito elevado. E isso implica em que os textos de filosofia não sejam textos para serem apenas e tão somente lidos. Não é só ler o texto. É preciso refletir sobre o texto. É preciso se apropriar daquelas ideias que estão dentro do texto. Então, livros de filosofia são livros para serem ruminados. Às vezes, eles dão a impressão
de que a gente entendeu tudo. Né? Às vezes você lê um livro e fala, não, entendi o que o cara estava dizendo, o que o filósofo pretendia, mas às vezes isso é uma ilusão. O ideal é que numa segunda, numa terceira, numa quarta, quinta leitura, você comece a perceber outras coisas que você não percebeu das primeiras vezes que teve acesso. Veja, uma maneira de romper, às vezes, os bloqueios, os entraves, os receios da leitura de um determinado autor é você lê-lo sem grandes preocupações inicialmente. Assim, com uma preocupação média apenas de compreensão. Mas é preciso ficar claro que a leitura de filosofia tem que ser refeita, repetida em diversos momentos, de acordo com as circunstâncias. Então não é suficiente apenas você ler o filósofo. O ideal é você poder ficar ruminando as suas ideias, né? Ruminando no sentido de ir refletindo sobre elas, comparando essas ideias, tentando perceber coisas mais profundas, que às vezes não são facilmente perceptíveis. Um entrave comum da leitura em filosofia é a linguagem, né? O aparato técnico, o vocabulário técnico de que os filósofos, às vezes, são obrigados, né, a recorrerem para poderem expressar com mais clareza as suas ideias. Então é muito comum e muito frequente na filosofia a existência de neologismos, de palavras com sentidos muito próprios. E às vezes, e também é frequente, palavras que aparentemente têm um significado comum, mas que na filosofia elas têm outro significado. Elas adquirem no contexto de um determinado filósofo, de determinadas ideias filosóficas, uma dimensão diferente daquela do seu uso cotidiano, do seu uso dicionarizado. Por isso também é preciso estar atento a esse tipo de coisa. Então os textos de filosofia, eles devem se parecer muito, assim, eles devem ser tomados como algo parecido com quando se toma determinados textos sagrados, né? Quando você vai ler a Bíblia, ler o Alcorão, ler a Torá, né? É preciso que os textos de filosofia sejam lidos com muita calma, com muita cautela, muita paciência, e que seja repetida essa leitura. Muitas vezes nós não obtemos a compreensão, né, apenas por uma, duas, três ou quatro leituras. Às vezes são necessárias muito mais leituras, né, para que você se familiarize com o conteúdo de determinadas ideias, com a estrutura de exposição do autor, com a sequência de raciocínios que ele desenvolve. Então, livros de filosofia são livros para serem estudados, não para serem lidos. Então não é simplesmente, eu li o filósofo, eu li tal livro. Isso é apenas um preâmbulo, é uma coisa, é a primeira etapa, é a primeira fase. Um livro de filosofia a gente tem que sempre estar lendo, sempre revisando, sempre retomando aquelas ideias, para que nós obtenhamos uma compreensão mais profunda. E aí, nesse sentido, os textos de filosofia se distinguem de qualquer outro texto em função dessas suas exigências. É preciso um aparato técnico, um aparato semântico, um aparato vocabular, o acesso a uma boa tradução, conhecer aqueles conceitos e aquelas ideias e os raciocínios que são tecidos a partir delas. Tudo isso são ferramentas, são elementos que fortalecem a nossa própria capacidade de leitores e de intérpretes, de conhecedores de determinadas coisas, né? E em especial das obras de filosofia. Então a filosofia tem essas exigências que a separa, né? Qualquer pessoa que assumiu em algum momento o desafio de ler obras de filosofia sabe que isso é real, né? Que vai encontrar muitas dificuldades
e que essas dificuldades devem ser superadas a cada momento, a cada circunstância, com auxílio de alguém, com a leitura de outros textos, com a releitura do mesmo texto, com a reflexão do texto. Então, leitura em filosofia, ou leitura de livros de filosofia, é um processo, e é um processo longo, é um processo que tem que ser respaldado por um projeto de leitura, ou seja, você estabelecer uma determinada ordenação em textos e conhecimentos que você pretenda para se aprofundar, né, no conhecimento de determinados autores, de determinadas obras. Bom, acho que basicamente, essas são as ideias genéricas como procedimento de orientação para a leitura filosófica. É claro, eu me limitei apenas a dizer isso, mas é muito fácil justificar tudo isso, dar as razões de por que esse deve ser o procedimento, de que essa deve ser a atitude que nós devemos ter diante dos textos de filosofia, dos livros de filosofia, e, obviamente, retomando, vai depender de cada indivíduo, até onde ele quer ir, até onde ele está disposto, tem interesses, tem gosto para executar esse processo, para iniciar esse envolvimento de aprofundamento no conhecimento de ideias, de reflexões, de livros, das grandes obras de filosofia dos grandes autores.